Você pode pagar suas contas todos os meses e ainda assim não saber exatamente onde está. Eu pagava tudo: cartão, boletos, parcelas, uma coisa de cada vez. E mesmo assim, a sensação era sempre a mesma. O dinheiro sumia e eu não entendia por quê. Na época, eu achava que estava no controle, mas hoje eu vejo que era justamente o contrário. Eu só estava acompanhando as contas conforme elas apareciam, sem realmente entender o conjunto. E quando a gente vive assim, resolvendo apenas o próximo vencimento, parece que está cuidando da vida financeira, mas na verdade só está tentando acompanhar algo que nunca foi visto por inteiro. Talvez você também conheça essa sensação: fazer tudo certo e ainda assim sentir que nada realmente avança. Porque o problema não era uma conta específica, era não conseguir enxergar onde de fato eu estava. Eu conhecia cada conta separadamente. Sabia o valor da fatura, sabia o dia do vencimento, sabia o que precisava pagar naquela semana. O que eu não sabia era o peso de tudo junto, porque as contas não chegam todas ao mesmo tempo. Uma vence hoje, outra na semana que vem, outra alguns dias depois. E assim a gente vai resolvendo pedaços, sem perceber o tamanho real da soma. Parecia que estava tudo sob controle, mas era só porque eu nunca tinha colocado tudo no mesmo lugar. E eu descobri que muita gente vive exatamente assim. Não por irresponsabilidade, mas porque olhar o todo assusta. Então a gente continua olhando só partes menores, porque parece mais suportável. O dia em que eu anotei tudo foi estranho. Não foi libertador e também não foi motivador. Foi só silencioso e um pouco assustador. Porque ali apareceu algo que eu nunca tinha realmente encarado: o valor de tudo junto. Todas as contas, todos os compromissos, tudo aquilo que eu vinha pagando em partes, finalmente no mesmo lugar. Eu sabia que tinha contas, mas não sabia que somadas elas eram maiores do que o que eu recebia. Naquele momento fez sentido porque eu nunca saía do lugar. Não era falta de esforço, era falta de visão. Eu não estava gastando sem pensar. Eu só nunca tinha parado para enxergar a realidade inteira ao mesmo tempo. E quando a realidade aparece inteira, ela muda a forma como a gente entende o próprio passado. Quando você vê tudo junto, algo muda. Primeiro vem o susto, depois o silêncio. E então surge a pergunta inevitável: como isso foi acontecendo sem que eu percebesse? A mudança não acontece porque o problema desaparece. Ela acontece porque pela primeira vez o problema fica visível. Aquilo que antes era só ansiedade, vira informação. Você para de lutar contra algo invisível e começa finalmente a entender onde realmente está. E foi aí que eu percebi algo simples. O problema nunca foi matemática. Foi não conseguir enxergar o conjunto. Ver com clareza não resolve tudo, mas muda completamente a forma de decidir. Porque decisão sem visão é só tentativa. Você pode pagar suas contas todos os meses e ainda assim sentir que nunca avança. Parece que está sempre andando, mas nunca saindo do lugar. Sozinha, cada conta parece pequena. Cada pagamento parece apenas mais uma tarefa do mês. E é justamente por isso que a gente continua. Resolver o que vence hoje traz alívio. Empurrar o resto parece suficiente por enquanto. Porque quando a gente olha só partes separadas, a realidade nunca parece inteira. Mas quando você enxerga o conjunto, algo muda por dentro. O peso deixa de ser confuso e finalmente passa a fazer sentido. Foi nesse momento que eu entendi. Eu conhecia cada conta, mas nunca tinha visto o impacto de todas elas juntas. E foi ali que a mudança começou. Não porque tudo se resolveu, mas porque, pela primeira vez, eu parei de tentar adivinhar minha própria realidade. Eu consegui enxergar. E quando você enxerga onde realmente está, uma coisa muda imediatamente. As decisões deixam de ser tentativa e começam a ter direção.
Esse é o ponto em que a organização realmente começa. Não quando as contas acabam, mas quando a realidade deixa de ser invisível.